Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por este canal de evangelização diaconal. Sou o diácono Wagner, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Belém. Estamos vivendo esse primeiro domingo do tempo da Quaresma, da qual o evangelho hoje é Mateus capítulo 4, do 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos teus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste primeiro domingo do tempo quaresmal, Mateus está nos propondo e apresentando o Cristo num embate muito poderoso, organizando nele um arranjo de 3 níveis, que acompanhamos na leitura do Santo Evangelho. No primeiro nível, nós estamos vendo Jesus que se afasta, das vozes externas e das identificações. Jesus se isola na montanha, em uma montanha deserta onde ninguém poderia depositar nele expectativas. Viver a própria história muitas vezes não consiste numa aventura apartada do próximo, mas o mergulho numa fonte e num manancial do próprio Deus, que requer liberdade e solidão para encontrá-lo. No segundo aspecto, no segundo nível, nós podemos ver também que Jesus cuida para não ser ali governado pelo próprio corpo. Ele pratica e faz, de fato, um rigoroso jejum. Embora seu corpo e espírito sejam uma unidade, há que se ter muito domínio sobre a carne, porque as distrações, os excessos de comida, bebida, muitas vezes os apelos deste mundo tornam-se os eixos muito contraditórios da nossa própria existência. No terceiro momento, no terceiro nível, Jesus chega a aspectos ainda mais desafiadores, que nós encontramos. É a luta que é travada no próprio pensamento, no caso em questão, essa expressão ali que nós acabamos de ouvir das 3 tentações, do uso indevido do poder, que nós vimos como uma demonstração de autossuficiência, de arrogância e também a ostentação de força, e o perigo de se sustentar em si mesmo por posses materiais. Quando nós observamos todo este caminhar de Jesus, essa retirada de Jesus, é justamente as 3 tentações que mais sofremos na nossa vida.
a questão do poder, a questão do dinheiro, a questão do alimento, e muitas vezes demonstra o excesso que pouquíssimas pessoas possuem dessas três referências e uma maioria em si não possui, né? Principalmente hoje com a questão da fome, né? Que estamos aí a ver. Por que Jesus se retira? Justamente para se esvaziar do perigo de tornar essas tentações maiores do que o seu projeto. E é isso que todos nós somos convidados também, né? Ao esvaziarmos dia a dia daquilo que representa um perigo que nos afasta de confiar plenamente a nossa vida a Deus, Jesus nos dá o exemplo, né? Ele prefere se esvaziar e deixar o próprio Deus o preencher, o encher de si mesmo, para que ele possa iniciar concretamente e fortemente a sua missão, né? Jesus fica ali guiado pelo Espírito 40 dias e 40 noites, né? Teve fome? Sim. Né? Teve sede? Sim. Como qualquer ser humano teve. Foi tentado? Sim. Como qualquer ser humano também é tentado a todo momento. Foi provado no deserto, né? Durante a sua vida terrena? Sim. Né? Nós sabemos disso, né? E lembrando que ele era o Filho de Deus. E como podemos pensar que o Filho de Deus foi tentado, né? Ele sendo Deus, né? Pois é, Jesus foi tentado, mas a grande diferença é que não se deixou levar e assumir nenhuma dessas tentações. Esta é a grande diferença e exemplo que ele nos deixou e nos fala no Evangelho de hoje. Apesar de querer sempre estar na presença de Deus, completo de Deus, Jesus se deixa conduzir pelo Espírito ao deserto. Todos nós enfrentamos esse deserto, né? Cabe a nós, então, saber passar pelo deserto sem perder a vida, deixando a nossa vida sendo guiada pelas tentações que ele passou, sendo humano como também nós somos, né? Jesus faz tudo isso para mostrar que a obediência ao Pai leva, sim, à segurança e à continuidade da vida, né? Uma obediência que se retrata cada vez mais no querer fazer a vontade de Deus. Que nesse primeiro domingo da Quaresma, então, possamos pedir a Deus, pedir a Cristo e possamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito, não por nós mesmos, para superarmos também tantas tentações que são impostas no nosso dia a dia, né? Sejam elas físicas, sejam elas espirituais, né? Que esta Quaresma, que deve ser também esses 40 dias que Cristo teve, para nós também é a oportunidade de também estarmos num retiro, né? Entre Deus, entre Cristo e nós com eles, né? O Senhor sempre nos estimulará a enfrentarmos qualquer obstáculo que for, né? Esses obstáculos que nós sabemos que nos impedem de ser aquilo que Deus quer que sejamos, né? Sempre inspirados pela palavra de Deus, a Sagrada Escritura, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que possamos, aí apoiados na Sagrada Escritura, possamos ser cada vez mais, né, pessoas que sabem lutar contra as tentações pessoais, as tentações do mal e aquelas que o demônio coloca na nossa vida para nos afastar da obra, do plano, da história que Deus quer fazer em cada um de nós através de seu Filho. Sigamos o exemplo temos, é Cristo, que superou essas tentações. Então é possível cada um de nós também, apoiados no Espírito, sustentados pelo Espírito, crescermos e passarmos por essas tentações sem ceder a elas, né? Ouvindo a palavra e recebendo a palavra com alegria, cada vez mais, nós vamos fortificando as nossas raízes no Senhor, no seu seguimento, como pede o Papa Francisco, né? Não cabe a nós crer por algum tempo,
e se perder no tempo da tentação, mas cabe a nós crermos a todo momento e não nos deixarmos tentar a todo momento por aquilo que atrapalha nossa relação de encontro com Deus. Precisamos, cada um de nós, irmãos e irmãs, superar essas tentações que nos cercam, nos seduzem, nos induzem a buscarmos coisas exteriores à vontade de Deus e também à vontade do nosso próprio ser. Que nos fortifiquemos nesse primeiro domingo da Quaresma e não caiamos nas tentações mais comuns e mais perigosas que nos afastam de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.